Você sabia que o consumo de álcool, embora comum na sociedade, pode ser uma armadilha espiritual para os cristãos? Jesus transformou água em vinho, mas o que ele diria sobre os excessos e os perigos de hoje? Neste vídeo, vamos entender o verdadeiro impacto da bebida alcoólica na vida de quem busca seguir a Cristo fielmente. Ao longo da Bíblia, o vinho aparece em diversas passagens, sendo associado a celebrações, momentos de comunhão e até mesmo atos divinos. Um dos exemplos mais famosos é o milagre realizado por Jesus nas bodas de Caná, quando transformou água em vinho, garantindo a continuidade da festa. Mas o que isso realmente significa para nós, cristãos, hoje? Será que essa passagem nos dá carta branca para o consumo de álcool sem restrições? A verdade é que o contexto histórico e cultural precisa ser levado em consideração. Na época de Jesus, o vinho era um elemento comum nas refeições e cerimônias. Não era uma bebida alcoólica forte como as que conhecemos hoje, e o seu consumo estava geralmente ligado à moderação e à hospitalidade. Era um símbolo de alegria e comunhão, mas com o claro entendimento de que o abuso não era tolerado. Por outro lado, há muitos alertas nas Escrituras sobre os perigos do excesso. Em Provérbios, por exemplo, somos avisados que o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 21. O que vemos aqui é um claro prenúncio do que pode acontecer quando o cristão deixa que o álcool tome conta de sua vida. O que começa como um pequeno prazer pode se transformar em um obstáculo entre o homem e Deus, uma vez que o abuso do álcool pode levar a decisões equivocadas, brigas familiares e um distanciamento espiritual. A Bíblia não proíbe o consumo de álcool, mas ela é muito clara ao advertir sobre os perigos da embriaguez. Portanto, cabe a cada cristão refletir sobre o que é adequado, entendendo que nossa fé exige equilíbrio, autocontrole e discernimento. O cristão é chamado a viver em liberdade, mas essa liberdade tem limites. Quando a bebida alcoólica entra em cena, o que começa como uma escolha aparentemente inofensiva pode rapidamente se transformar em uma armadilha mortal. O álcool, em pequenas quantidades, pode parecer inofensivo. Um brinde em uma ocasião especial, um copo de vinho em um jantar, tudo parece sob controle, certo? Mas o problema está exatamente em como o álcool, pouco a pouco, pode começar a dominar. É nesse momento que a liberdade vira escravidão. Muitos cristãos acabam subestimando o poder da bebida, acreditando que têm total controle sobre seus hábitos. No entanto, o alcoolismo é sorrateiro. Começa com pequenas concessões até que o álcool se torna uma necessidade. A Bíblia é categórica ao afirmar que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. Quando a bebida começa a ocupar o lugar que deveria ser de Deus, a vida espiritual de uma pessoa começa a ser consumida. A embriaguez não traz apenas consequências físicas e emocionais, mas também espirituais. Quando alguém está sob a influência do álcool, suas decisões são prejudicadas, sua visão sobre o mundo distorcida e, muitas vezes, suas ações levam ao pecado. Quantos casamentos já foram destruídos, quantas famílias separadas, quantos ministérios interrompidos por causa da embriaguez. O álcool pode parecer uma solução momentânea para as dores da vida, mas ele é um engano que leva à destruição. O cristão deve, portanto, estar vigilante. Não é apenas o ato de beber que pode ser perigoso, mas sim o lugar que o álcool pode assumir na vida de uma pessoa. Lembre-se, aquilo que toma o controle de sua vida e o afasta de Deus não pode ser considerado inofensivo. Embora o álcool tenha o poder de aprisionar e destruir, a Bíblia também nos apresenta um caminho claro para a libertação. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. João 10:10. Essa vida inclui a liberdade de tudo aquilo que nos escraviza,
inclusive os vícios. Para muitos, o alcoolismo parece uma batalha perdida, mas em Cristo há esperança para a libertação completa. A primeira chave para essa libertação é o arrependimento. É reconhecer que o abuso do álcool é um pecado, uma barreira entre nós e Deus. Sem esse passo, a transformação é impossível. No entanto, o arrependimento precisa ser acompanhado de uma decisão firme de seguir um novo caminho, um caminho de obediência e santidade. O Espírito Santo é o grande auxiliador nesse processo, fortalecendo o cristão a vencer as tentações e a resistir às antigas práticas. Além do arrependimento, a oração e o jejum são armas poderosas para a libertação. Jesus nos ensinou que alguns tipos de opressão só são vencidos através da oração e do jejum. Mateus 17:21. Para aqueles que lutam contra o vício, é essencial buscar intimidade com Deus, entregando a Ele cada fraqueza e confiando que Ele é poderoso para trazer cura e restauração. Muitas vezes, o processo de libertação é longo, mas cada passo na direção de Deus é uma vitória. A transformação que Cristo oferece é completa. Ele não apenas nos liberta do vício, mas nos restaura completamente, trazendo paz, alegria e propósito de volta às nossas vidas. Aquele que experimenta a liberdade em Cristo nunca mais é o mesmo. Os testemunhos daqueles que foram libertos do vício em álcool são como faróis de esperança para aqueles que ainda estão presos nesse ciclo. Cada história de restauração é uma prova viva do poder transformador de Cristo. Uma das grandes verdades do cristianismo é que não importa o quão longe alguém tenha se afastado, o amor de Deus é capaz de trazê-lo de volta. Em muitas igrejas, grupos de apoio para dependentes químicos e alcoólicos são formados, onde histórias de superação são compartilhadas e vidas são restauradas. Homens e mulheres que antes eram escravos do álcool, agora vivem em liberdade, com suas famílias restauradas e seus ministérios revigorados. Cada testemunho é um lembrete de que, em Cristo, não há caso perdido. A graça de Deus é maior do que qualquer vício, e seu poder é suficiente para quebrar todas as correntes. Esses testemunhos nos mostram o caminho da esperança. Eles nos ensinam que a transformação começa com uma decisão de buscar a Deus e confiar em seu poder. Quando uma pessoa se entrega completamente a Cristo, não há vício que possa prevalecer. O álcool pode ter destruído muitos aspectos da vida de alguém, mas Deus é especialista em restaurar o que foi perdido. Ele não apenas liberta, mas também restaura e renova completamente. O consumo de álcool, embora presente na cultura bíblica, traz grandes desafios para o cristão moderno. O equilíbrio é fundamental e é preciso estar atento para que a liberdade não se transforme em escravidão. A boa notícia é que, em Cristo, existe poder para a transformação. Cada cristão pode, com a ajuda do Espírito Santo, vencer os vícios e viver uma vida plenamente dedicada a Deus. Que possamos todos buscar essa libertação e viver em santidade, refletindo a luz de Cristo em todas as nossas escolhas. E se essa mensagem te trouxe uma boa reflexão, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você fica sabendo quando chegarem novos conteúdos. Que Deus te abençoe.